Olá, pessoal! Vamos iniciar nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos falar sobre as corporações e organismos internacionais na vida da população e no ordenamento das relações internacionais de poder e influência política. Então, de início, nós vamos entender o que são essas organizações e quais são os objetivos dela e de que forma elas atuam na vida da população, na sociedade, dentro de um país, tá bom? Primeiro, o que são as corporações e organismos internacionais? Bem, organismos ou organizações internacionais, também chamados de instituições multilaterais, são chamados de multilaterais exatamente porque fazem parte de vários países, tá? São entidades criadas pelas principais nações do mundo, com o objetivo de trabalhar em comum para o pleno desenvolvimento das diferentes áreas da atividade humana, política, economia, saúde e segurança, e entre os outros, tá? Essas organizações podem ser definidas como uma sociedade entre estados, constituídas por meio de tratados ou acordos. Tem a finalidade de incentivar a permanente cooperação entre seus membros, a fim de atingir seus objetivos comuns. Então, dentro dessas corporações, dentro desses organismos internacionais, nós vamos ter acordos e objetivos que eles vão ter metas a cumprir diante desses objetivos. Então, nós não vamos ter uma área específica. Nós vamos fazer um acordo para manter a paz mundial, mas não somente a paz mundial. Outros princípios deverão ser feitos até chegar, né, esse objetivo maior, que é manter a paz mundial. E aí a gente vai entender de que forma esses organismos eles atuam, né, essas corporações eles atuam na sociedade. Então, eles atuam segundo 4 orientações estratégicas. Primeiro, adotar normas comuns de comportamento político, social entre os países membros. Prever, planejar e concretizar ações em casos de urgência. O que seria esses casos de urgências? Catástrofes, podemos dizer assim também guerras. Então, quando acontece algo desse tipo que nós chamamos aí de casos de urgências, esses países, nessas corporações, esses países membros das corporações, eles vão ter que planejar e concretizar ações que venham aí minimizar situações de urgência ou mesmo colocar fim nessas situações de urgência. E aí realizar pesquisa conjunta em áreas específicas, prestar serviços de cooperação econômica, cultural, médica. Quando a gente fala dessas prestações de serviços, a gente lembra de algumas ações que a gente vai colocar, como por exemplo, a questão dos mais médicos, que aí é uma dessas ações desses organismos, tá, pessoal? Então, pessoal, nós vamos ter aí diversas organizações internacionais, porém, algumas se destacam, né, diante do seu papel aí para promover os seus objetivos diante de todos os países membros, diante das organizações internacionais, e eu vou citar para vocês algumas que vão se destacar um pouco mais que as outras. Lógico que vocês podem sentir falta de algumas que eu não falar no momento, mas aí em outra ocasião a gente continua a debater esse assunto e aí a gente aprende um pouquinho mais sobre as outras, tá? Então vamos lá. Algumas das mais importantes organizações internacionais. A gente vai ter aí a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Aí a gente vai ter a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, Organização Mundial da Saúde, Organização do Tratado do Atlântico do Norte e a Organização Mundial do Comércio. Cada uma dessas organizações, elas têm os seus objetivos, né, diante aí do cenário mundial. A gente percebe que, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, que é uma das que nós mais conhecemos pelo fato de ser uma das organizações que
tem uma quantidade enorme de países membros, inclusive o Brasil. Nós podemos dizer que a ONU é a mais importante dessas organizações. Além de alguns objetivos, né, a ONU ela participa e coopera para a paz mundial, e aí agora também ter como objetivo a segurança. Então, tudo isso, essas cooperações, essas organizações, elas vão se unindo para que consiga alcançar os seus objetivos, né? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre elas. E aí, a Organização das Nações Unidas, ela é considerada o mais importante organismo internacional atualmente existente, importante por reunir praticamente todas as nações do mundo. A gente vai ter aí, fazendo parte da ONU, mais de 150 países membros, e todos esses países, né, eles têm que cumprir acordos. Então, dentro dessa organização da ONU, são estipulados acordos. Por exemplo, se dentro dessa organização eles estipularem que todos os países membros devem diminuir o nível de desigualdade social, devem planejar, estudar ações que venham minimizar essas desigualdades sociais, então vai ser uma ação aí que todos os países devem cumprir, devem colocar como objetivo dentro, né, da sua organização. E aí a gente fala também, quando a gente fala de organizações internacionais, a gente acaba falando de algumas ações intranacionais. O que significa isso, professora? É simples. Quando nós falamos de internacional, nós estamos falando de ações que vão além do país. Por exemplo, organização que vai além do Brasil, que podem, né, tá favorecendo, que pode ter aí objetivos, contribuições de outros países. Quando nós falamos de ações intranacionais, nós estamos falando de ações que acontecem dentro do nosso país. Então, agora nós vamos iniciar o nosso exercitando com base naquilo que nós estudamos na nossa aula de hoje. Questão número 1. No que se refere à criação de organizações internacionais, assinale a opção correta. A. Tais organizações podem ser criadas por apenas 2 estados? B. Somente estados podem criar esse tipo de organização? C. Essas organizações são criadas por normas internacionais convencionais ou consuetudinárias? D. Em alguns casos, essas organizações podem adquirir capacidades jurídicas para além das reconhecidas nas normas que as tenham criado? Ou E. Tratados que criam organizações internacionais de direitos humanos são autoaplicáveis, não sendo necessária sua ratificação pelos Estados. Então, com base no que nós estudamos sobre a criação dessas organizações internacionais, nós entendemos que para criar, pessoal, qualquer tipo de organização é necessário ter 2 estados. Então, se 2 estados decidirem criar uma organização, elas já podem ser criadas, tá? Então, nossa alternativa correta é a alternativa A. Questão número 2. Trata das regras do comércio entre as nações. Seus membros negociam e formulam acordos que depois são ratificados pelos parlamentos de cada um dos países membros. De qual organização o conceito acima se refere? A. A ONU. B. A OMC. C. A OIT. A D. A FMI ou a OTAN? Então, quando a gente estudou, a gente aprendeu que a Organização Mundial do Comércio, a OMC, ela vai criar as regras para as nações, né? E aí, depois que são ratificados pelos seus países membros, depois desses acordos, depois que essas regras são criadas. Então, a nossa alternativa correta é a nossa alternativa B, Organização Mundial do Comércio. Não esqueçam. Então, pessoal, é isso. Obrigado pela companhia de vocês. Na nossa próxima aula,
Nos veremos por aqui novamente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Edu, lá vocês vão encontrar tanto a nossa aula de hoje como nossas aulas anteriores, e vocês podem ter acesso a mais exercitando, para que vocês possam aprimorar ainda mais o conhecimento de vocês. Então é isso, até a nossa próxima aula.